A estratégia Saylor falhou. Será que ele está dando um golpe de afinidade? Eu sou a Carol, cofundadora da Área Bitcoin. Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre as vendas recentes de Bitcoin pelo Saylor, o histórico de como que isso se desenrolou aí nas últimas semanas e a minha opinião sobre esse movimento recente dele. A Strategy, liderada pelo Michael Saylor, se tornou uma das vozes mais influentes do Bitcoin no mundo corporativo. Ele espalhou para muitas empresas a ideia de criar uma tesouraria de Bitcoin, incentivando e inspirando o surgimento de diversas outras tesourarias ao redor do mundo. Ele falou repetidamente que não ia vender Bitcoin, que era só para acumular e segurar, que era melhor vender um rim do que vender Bitcoin. E que era isso que a Strategy, ou MicroStrategy na época, iria fazer. Aqui o vídeo dele para provar que eu não estou inventando. And our general strategy is just keep acquiring Bitcoin, never sell the Bitcoin. Because I promise you I won't sell it. And I promise not to sell the Bitcoin. And so we're in the business of not selling Bitcoin. We got very good at it. We have a PhD in hodling, you know? A Strategy chegou a ter 847 mil Bitcoin até 22 de junho de 2026, o equivalente a 4% de toda a oferta de Bitcoin existente. E aconteceu algo totalmente inesperado. No final de maio, ele vendeu 32 Bitcoin por 2,5 milhões de dólares e foi a primeira venda desde 2022. Claro que, comparando com os mais de 847 mil Bitcoin que a Strategy tinha na época, o volume foi ínfimo, só 32 Bitcoin, mas o simbolismo foi grande. O Saylor justificou a venda como uma forma de inocular o mercado. Ele usou um termo médico para sugerir que estava aplicando uma dose pequena para preparar o mercado para doses para vendas ainda maiores no futuro. 2 semanas depois, dia 29 de junho, veio o anúncio, o Digital Credit Capital Framework, que inclui o Bitcoin Monetization Program, um programa de venda de Bitcoin, e autorizava ele vender até 1,25 bilhão de dólares em Bitcoin para recompor aí as reservas em dólar, pagar dividendos e juros ou financiar recompras de ações da própria empresa até 2 bilhões de dólares em títulos preferenciais e ações ordinárias. O dilema que o Saylor enfrentou para fazer tudo isso foi: ou ele vendia Bitcoin e quebrava com a narrativa de nunca vender, que consagrou a Strategy como a maior tesouraria de Bitcoin do mundo, justamente para manter a confiança dos Bitcoiners e dos futuros investidores, ou ele emitia mais ações e diluía os acionistas, reduzia o valor das ações e manteria a confiança dos acionistas, quebrando com a confiança do mercado de que ele nunca venderia. O Saylor escolheu os acionistas e abriu a possibilidade de começar a vender Bitcoin. Esse movimento foi muito polêmico porque emitir mais ações para comprar Bitcoin nesse cenário agora seria diluitivo e não mais acretivo como foi no passado, e poderia degradar a confiança dos acionistas. Então, protegendo a própria empresa e os próprios papéis, a Strategy, que já tinha caído aí 80% da máxima de 2025, e a Strat, a STRC, uma ação preferencial que prometia 12% de juros, acabou despencando. Então foi por isso que o Saylor precisou fortalecer a confiança na empresa e não mais no Bitcoin em caixa. Por isso também que ele optou por vender uma pequena quantidade de Bitcoin e criar um mecanismo formal para monetizar parte do tesouro que ele tinha quando necessário, em vez de continuar diluindo os acionistas como ele vinha fazendo, né? Emitindo mais ações para levantar a caixa, aumentando a dívida e para comprar mais Bitcoin. Só que essa estratégia ficou insustentável quando o MNAV ficou próximo ou abaixo de 1 pela primeira vez. Foi isso que fez com que o Saylor precisasse mudar a estratégia. MNAV é a relação entre o valor de mercado da Strategy e o valor dos Bitcoin que ela tem em caixa. Essa métrica caiu abaixo de 1 pela primeira vez nas últimas semanas e ficou oscilando entre 1,05 e 1,09. Isso significa que agora, na queda de preço do Bitcoin, a Strategy passou a valer menos do que os Bitcoin que ela tinha em caixa, porque passou a representar um risco muito maior do que ter Bitcoin de verdade. Resultado que o Saylor preferiu vender Bitcoin e recomprar as ações e pagar suas obrigações para tentar manter o MNAV acima de 1. E essa foi a manobra por trás, aumentar o preço das ações, vendendo Bitcoin, recomprando ações e tentar fazer o MNAV subir. E hoje, dia 6 de julho, a Strategy vendeu 3.588 Bitcoin por 216 milhões de dólares para cobrir, segundo o Saylor, os dividendos do segundo trimestre e os pagamentos de junho das suas securities de crédito digital. Depois dessa transação, a empresa segue ainda com uma reserva grande de 843 mil Bitcoin, ou seja, 2,55 bilhões de dólares em Bitcoin em caixa. Se para defender o MNAV, o Saylor vendeu
ele pode entrar assim num looping de descarregamento de Bitcoin se o preço do Bitcoin se mantiver abaixo, empurrando o MNAV para baixo com menos demanda, né, pelas ações da Strategy. Por isso que ele faz tanta autopromoção nesse momento para aumentar a demanda pelas próprias ações e subir o MNAV da empresa. Vale comentar também que o Saylor, que é essa estratégia de venda de Bitcoin, não quebra a empresa, porque ele tem bastante Bitcoin, que é o ativo mais líquido do mundo, e ele pode vender se precisar. O que ele está fazendo é priorizar a confiança dos acionistas da Strategy, em vez de manter intacta a narrativa que ele mesmo construiu. Ele preferiu quebrar com quem ele rotulou de puristas do que permitir que o MNAV caísse de forma descontrolada ou que precisasse diluir ainda mais os acionistas e acabar com a confiança deles na empresa. É, na verdade, um grande dilema Fiat. Foi por isso que ele criou tantos conceitos, inclusive como Digital Credit, que se Bitcoin é o Digital Capital, capital digital, a Strategy passaria a se posicionar como uma empresa que cria instrumentos de crédito digital, oferecendo rendimento em Fiat para quem não quer só a valorização, a valorização do Bitcoin, mas também quer renda em Fiat. Foi uma escolha Fiat. Ele mudou o modelo de tesouraria que nunca vende para uma empresa que administra ativamente o seu Bitcoin como um recurso de capital, como qualquer outra empresa faria e faz. Isso expõe justamente o risco de se ter Strategy ao invés de Bitcoin de verdade. Quem compra a ação da empresa não está comprando Bitcoin, mas o risco de um papel de uma empresa com estrutura de capital complexa, gestão que muda o tempo todo, dívida bilionária e exposição à regulação americana. Não é possível você transferir ações da Strategy ou de qualquer outra tesouraria para outra carteira como você transfere Bitcoin. Ou seja, a Strategy é uma grande reintermedialização do Bitcoin. É isso que o Saylor está fazendo. E o que mais chama atenção nesse movimento é como ele acelera a erosão do Premium que a Strategy antes tinha. Ele mesmo falava do Premium da MicroStrategy ou Strategy. Porque durante anos o mercado pagava um MNAV de 2 vezes a quase 3 vezes. Porque via a empresa como uma versão alavancada, um proxy de Bitcoin, uma tesouraria que nunca venderia. Quando o Saylor passou a vender a partir de maio até agora, ele principalmente criou uma engenharia reversa de quebrar com essa confiança de nunca vender, que é justamente o que diferenciava tesourarias de Bitcoin, de qualquer outra empresa comum que acumula Bitcoin e vende como qualquer outro ativo no seu balanço. Esse movimento também afeta outras tesourarias menores inspiradas na Strategy. Algumas como a Nakamoto, que já perdeu mais de 99% de valor e começaram a vender centenas de Bitcoin. Quando essas empresas que se posicionaram como acumuladoras começam a vender, elas perdem a confiança do mercado no seu propósito original. A Strategy provavelmente vai sobreviver, só que as mais fracas tendem a desaparecer, exatamente como aconteceu com várias exchanges no passado, que não conseguiram manter fluxo de caixa em Fiat durante as quedas e acabaram quebrando ou fechando as portas. E aí fica a dúvida, será que ainda vale a pena pagar um preço mais caro por uma empresa que agora tem um mecanismo oficial para vender Bitcoin quando for mais conveniente para ela? Com isso, a confiança de novos compradores tende a diminuir. Quem antes aceitava pagar 2 a 3 vezes acima do valor dos Bitcoin em caixa, agora vê a Strategy mais como uma empresa alavancada comum e obrigações de pagamento. Então se perde aí o diferencial que justificava o prêmio, o múltiplo elevado do MNAV que ela tinha antes. Ou seja, sem esse ágio, fica muito mais difícil para a empresa continuar crescendo o stack de forma acretiva, porque emitir novas ações com MNAV próximo de 1 dilui os acionistas existentes. O resultado é um círculo vicioso. Quanto mais o mercado perde confiança na narrativa, mais o prêmio se comprime e mais difícil fica voltar a patamares de 2 a 3 vezes no futuro. É isso que a maioria das pessoas que defende o Saylor ainda não percebeu. A Strategy pode se manter com o MNAV ao redor de 1, mas talvez não chegue mais em 2 ou 3 vezes como fez no passado. E o mais engraçado é que esse é o mesmo mecanismo das altcoins, que no primeiro ciclo elas sobem muito mais que o Bitcoin, 2, 3 vezes mais, e conforme fazem usuários de saída de liquidez, elas nunca mais voltam para os mesmos patamares do passado. Afinal, muitas delas se capitalizaram também com o Bitcoin e depois passaram a promover os seus próprios tokens para os usuários, o chamado Affinity Scam, ou seja, golpe de afinidade. E quanto mais o Saylor faz autopromoção das suas próprias ações, como nesses vídeos que são totalmente marqueteiros e que não promovem o Bitcoin, mas sim a própria Strategy, mais se parece com um Affinity Scam
esse movimento todo que está sendo feito nesse momento. Quando o Bitcoin cai e o interesse na strategy diminui, o prêmio some e o MNAV tende a ser comprimido e quem compra ações paga caro por um risco ainda maior. Se você quer aprender como comprar Bitcoin de verdade, configurar a própria carteira, estratégias de privacidade e muito mais conteúdos como esse aqui, na plataforma da Área Bitcoin você encontra tudo isso e muito mais. O link para se inscrever está aqui embaixo, você vai ter acesso ao grupo Tira Dúvidas e toda a plataforma está aqui na descrição. Esse vídeo foi sobre a minha percepção aí sobre os últimos movimentos da Strategy e do Saylor. Espero que você tenha gostado. Até a próxima e opt out!